Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta. Meu nome é Carlos, para quem não me conhece, eu sou idealizador desse canal do YouTube. Também tenho no Instagram, tá? Mesmo conteúdo. E a gente promove a leitura de livros, tá? E eu faço monitoria online de livros específicos. Então eu sugiro alguns livros que eu conheço, que eu já li, explico a questão de níveis de vocabulário, que os livros têm níveis, né? Para poder se adequar melhor à sua necessidade, à sua vontade. E aí você compra um livro e eu posso sugerir a técnica que eu conheço, tá? Para conseguir completar esse estudo e entender o livro e não desistir no meio do livro, né? Por conta da minha experiência em leitura desses livros em inglês, né? Então, assim, hoje eu já leio com facilidade, não tenho dificuldade, já passei por várias situações e superei todas. Então, fica como um monitor de como você conseguir desenvolver seu vocabulário em inglês, aprender o som da palavra através do dicionário, tá? Eu tenho esse aqui, ó, esse aqui é um dos antigos que eu tenho, tá? E aqui ensina o som da palavra. E você cria vocabulário e não tem que morar nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá para aprender a falar inglês. Você pode aprender aqui com audiolivro. E você conseguindo isso, o mérito é seu. Você que se esforçou. Então, esse vídeo a gente vai falar de Oxford. Existem várias empresas que publicam livros. Tem a Penguin Reader, que a gente já fez um vídeo. Tem a Macmillan, que a gente já fez um vídeo. E hoje nós vamos falar de Oxford. Basicamente, ela separa os níveis dos livros, como nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, pela quantidade de headwords. Headword significa palavras que você entende o significado, você domina o significado daquilo ali, entendeu? Daquele som, daquela palavra, você identifica, você tem entendimento. Então, por exemplo, eu fiz um resumão. O nível mais, o livrinho que ele tem um S de starter, o mais básico, ele tem 250 headwords. É interessante assim. Como que eu entendo? Você tem as palavras mais comuns do idioma inglês, que você usa com mais frequência. Por exemplo, o verbo to be. Então existem palavras que são usadas com muita frequência. Tem palavras que você praticamente não usa. Palavra culta, palavra antiga do idioma inglês você não usa. Então quando a gente fala 250 headwords, eu entendo que são as primeiras 250 palavras mais comuns do vocabulário do idioma inglês, tá? Stage 1, 400 headwords. Stage 2. Stage 1 é isso aqui, ó. Ó, ele tá dizendo aqui, ó, Stage 1. Starter, ele põe esse Szinho aqui, ó. Ou então ele escreve aqui, ó. Starter, tá vendo? Que aí é para você saber que existe uma calibração, né? Da quantidade de palavras que você já conhece e o que vai ser cobrado no livro, né? Assim, nível 2, tá? Brain fog.
Então você vai ver o livro, você vai sempre lá, vai estar falando, ó. Nível 3, tá vendo? Ele tá falando que tem áudio, o livro, opção de áudio. Nível 4, Treasure Island, nível 4, Treasure Island. Nível 5. Aí, sim, pronto. E tem o nível 6. E no caso da Oxford, tem essa série aqui, que é a série Bookworm, série Gold. Ele tem histórias com níveis diferentes, né? Silver e Bronze. Acho que tem outro livro desse aqui, acho que é Platinum, uma coisa assim. Que é uma coletânea de histórias, tá vendo? Uma coletânea de histórias, e nem todas são no mesmo nível. Uma pode ser nível 4, outra pode ser nível 5, outra nível 3, enfim. Que é Stories for Reading Cycles. Tipo, é ciclo de leitura, né? As pessoas leem separadamente, cada um a sua história, e depois se juntam para compartilhar a interpretação da história, né? Tá. Então, Oxford, nível Stage 1, 400, Headword, Stage 2, 700, Stage 3, 1000, Stage 4, 1400, Stage 5, 1800. O Stage 6 eu não localizei a régua deles aqui do que eu pude ver aqui, tá? Mas existe essa hierarquia de níveis de controle. Esse controle, ele se restringe à informação, à estrutura do texto, né? Tem um parágrafo, tem uma oração, tem uma outra oração. Então a estrutura das orações, do parágrafo, do texto, ela é ajustada para aquele nível, né, de conhecimento da pessoa, tá? Não existe, na minha opinião, uma regra, tipo assim, você tem que começar pelo 4, nível 4. Você tem que fazer, você pode fazer a leitura do livro que você gostar. E a dificuldade que você encontrar, é você quem vai lidar, né? Por exemplo, você pegou um Rough Magic, Rough. Aqui não tá, aqui para você ficar à vontade para ler Rough aqui, você já tem que ter uma certa, né, entendimento do idioma, porque em português aqui não está escrito Rough, né? E aí, com o dicionário, eu posso explicar num outro vídeo como que você aprende o som da palavra. O som da palavra, né? Que é bem tranquilo. É só você entender como é que funciona, que você aprende, tá? Então vamos falar. Esses aqui são alguns dos livros que eu tenho. A grande maioria eu já li, já reli, reli mais de uma, duas, 3 vezes. Então a ideia é estar compartilhando, divulgando o hábito da leitura. E aí o que acontece? Se você tiver interesse em aprender o idioma inglês, é você que tem que aprender o idioma, né? A minha proposta dentro da minha limitação é da monitoria online. O que seria monitoria? Tirar dúvida. Então, basicamente, você escolhe um livro da editora que você gosta. Nós estamos falando de Oxford agora. Você pode ir na livraria,
Você pode ir no sebo, você pode ir no site eletrônico, shopping eletrônico, na internet. Escolher um livro que você se identifique. Se é um livro muito denso, se é um livro muito simples, com CD, sem CD, aí você tem que ver se o CD, se for usado, está riscado, se tá bom, enfim. Porque o CD você usa para ouvir o texto que está impresso no livro, né? Então, por exemplo, aqui. O audiolivro, o que acontece? Você lê aqui e você com fone, alguém está falando para você, né? Tá contando a história, tá lendo para você aqui, ó, e aí você vai criando contato, né, com o idioma, com a cultura, com a gramática, né? Você vai entendendo, vai absorvendo conhecimento, você vai se expondo ao conhecimento, né, do idioma. Então, bom, aí que acontece? Aí você comprou o livro, mérito seu, você estudou, aí tem palavra que você não sabe nem como falar. Aí você vem no dicionário e aqui ele mostra o som da palavra. E embaixo ele te dá exemplo do som, do significado, como é que fala o som, né? Aqui embaixo. Olha. E aqui ele resume aqui, ó. Tá. Isso aqui é uma maneira bem geral, só para você entender que você consegue condicionar, tá? O som. E aí você vai anotando no livro, você vai, ó, esse livro aqui é o Starter. Olha, é a historinha, tá vendo? É tipo um gibi, entendeu? E aí a palavra que você não conhece, você anota. Por exemplo, você tá lendo aqui, né? Aí você não sabe o som dessa palavra, você anota embaixo aqui, ó, o som dela, que no dicionário tem. Ou você está lendo aqui, você não sabe o significado daquela palavra nesse contexto. Você vai no dicionário e escreve embaixo aqui do lado, assim. Uma sugestão, né? Eu tenho como prática anotar aqui, porque para mim é mais prático. Por exemplo, todas as dúvidas de palavras que eu não conheço aqui, eu escrevo aqui. Nessa página aqui. E assim vai. Quando está muito cheio, enfim, eu compartilho no espaço. Uma outra forma é você criar um caderno. Aí você escreve a palavra que você não sabe, o som. Aí é sua técnica, né? Você que desenvolve o seu conhecimento. E aí sim, a partir desse momento que você se esforçou para querer entender o significado das palavras, da história em si, aí que entra a minha proposta de monitoria, tá? Aí eu vou estar lendo também um livro que você vai estar lendo, a gente pode combinar previamente, fazer tudo certinho, marcar uma meia hora para que a gente venha falar sobre o livro. Ah, o que você achou do livro? O que aconteceu? O que aconteceu? Como é que foi a história? A gente meio que resumiu, e pode ser, a gente fala em português. Só de você ler o livro em inglês, entender o significado das palavras e a história em inglês, eu entendo que isso já é um incremento no seu conhecimento do idioma. Eu não acredito em milagre, assim, eu acredito em esforço, né? Eu acredito em aprendizagem também, e isso é uma coisa individual. Então a gente fala sobre o livro, o que você achou, qual a parte mais interessante, qual a parte mais esquisita, por que uma coisa fez a outra, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, o que aconteceu no final. Então é meio uma monitoria para que você venha se motivar a continuar lendo os livros, tá? Beleza? Então mais ou menos é assim que funciona.
E aqui eu vou falar desses livros, a grande maioria eu já li e reli, tá? Então, nível Starter. The Connecticut Yankee King Arthur's Court. Survive. Starter também. Around the world in 80 days. World. Heal the world. Make it a better day. Place. The Curse of the Mummy. New York. The Elephant Man. História pesada desse. É um moço com deficiência. História muito interessante. The Adventure of Tom Sawyer. Clássico americano. England. President's Murders. Sherlock Holmes to place. Rainforests. Death in the Freezer. Return to Earth. Eu me lembro uma vez, estava no trabalho, conversando com um colega e falei Google Earth. Ele falou, não, é Google Earth. Aqui, ó, essa palavra aqui, ó. Ele falou Google Earth. Falei, então tá, beleza. Mas eu conheço como Earth. Ele falou, não, é Earth. Então assim, eu respeito demais, porque eu no começo também tinha muita dificuldade de aprender o som das palavras. The Murders in the Rue Morgue. Esse livro aqui é o que o livro que motivou o Arthur Conan Doyle a começar a fazer o Sherlock Holmes. E ele é do Edgar Allan Poe. Se eu não estiver errado, né? White Fang. Fang é essas presas que tem aqui, ó. Fang. Então, esse daqui, deixa eu ver, é nível 2. Deixa eu ver aqui, nível 3. Recycling. A gente, no Brasil, a gente aprende que o primeiro R tem som de ré, ri, né? Mas no inglês não é português, então é recycling. Information Technology. Martin Luther King, história magnífica. Kidnapped. Tudo nível 6, Love Story. Bonita essa história aqui, viu? Mondial. Esse Mondial é um livro. The Secret Garden. Interessante. Skyjack. Esse é um nível 3. Acho que é caso real isso aqui. Então vamos pegar o nível 4 agora. Alguns. Treasure Island. Isso aqui é um clássico da literatura. É interessante. The Scarlet Letter. Nível 4. E aqui é interessante que ele fala, ó, disponibilidade de ter audiolivro, tá vendo aqui, ó. Quando você compra o livro certinho. Aí tem uns que eles falam assim, disponibilidade a fita. Mas é tão antigo, né, que antigamente usava fita. Aí menos antigamente usava CD. Aí hoje em dia acho que até baixa do site online, né? Nelson Mandela. Guerreiro também, exemplo. Aí tem nível 5, Giraffe Magic. Audio available aqui, ó. King's Ransom.
Sense and Sensibility, nível 5. Aí tem esses 3 livrinhos aqui, que são histórias clássicas, que eles separaram por Gold, Silver, Bronze, tem Platinum, Diamond, tem uns outros títulos, né? Hit and Dust, isso é um level 5. Esse livro aqui eu achei meio pesado, assim. Uma inglesa foi pra Índia e, enfim, teve uma experiência de calor lá, passou uma situação estranhíssima lá. Então tá. Tá aí alguns títulos. Se você não gosta de leitura, excelente. Eu também não gostava de leitura. Na verdade, eu não entendia a função da leitura. E aí eu descobri, aprendi o valor que tem a leitura, não só pelo exercício intelectual de você interpretar o que está escrito, você imaginar o que está escrito, né? Que isso faz bem, como aprender novos conhecimentos. E assim fica a sugestão para você que quer aprender inglês definitivamente e não está disposto a ir morar no Canadá, ficar um ano lá, né, para ter esse investimento todo, né, que tem para viajar, tudo. Você consegue aprender inglês no Brasil, você consegue aumentar o seu vocabulário no Brasil, tá? Você consegue aprender o som da palavra no Brasil. Só basta dedicação e entender o valor da leitura. Tá vendo? Tá, então, obrigado por ter parado para ouvir. O canal foi feito para motivar a leitura. Escolhe um texto, um livro que você gosta. Se você pegou um livro, você foi lá na loja, pegou um livro que você falou assim, pô, vou ler esse livro. Aí você começou a ler o livro, você não gostou dele. Deixa ele lá, não precisa ler não. Você comprou o livro e não vai ler, só isso que vai acontecer. Pega um outro, procura encontrar um livro que você se identifique, um tema, um assunto, um autor. Procure entender cada palavra, tal, vai devagarzinho, lê o livro, ouve o livro, repete a leitura, repete a audição, procura entender. A maturação do conhecimento não é do dia para a noite. Eu entendo que o sono, dormir, faz parte do processo de aprendizagem, tá? Eu tenho livros aqui, que eu não leio só em inglês, né? Que fala, tem um livro que eu li que eu gosto muito, fala assim, por que a gente dorme? E ali tem um profissional, né, da saúde que procura explicar da melhor forma, maneira, o valor e a importância de dormir, inclusive para a aprendizagem. Então, hoje você fez a leitura e ouviu. Amanhã, se você tiver disponibilidade, de novo. E na medida que você vai repetindo, você vai absorvendo conhecimento. Que muita gente fala sobre exposição, né, ao idioma. Você tem que se expor ao idioma. Como que você vai se expor ao idioma estando no Brasil? Vamos lá. Ouvindo rádio, vendo TV e tal. A leitura é a coisa mais próxima que tem, né, na minha opinião. E que te dá muito mais vocabulário, tá bom? Então, você faz seu comentário, fala das suas dificuldades, do que você procura. Se você se identificou com esse canal, né,
procura dar sequência nos seus estudos. A parte de gramática, ela vem depois. Não que nesse canal eu vou falar de gramática, não é isso não. Mas assim, na verdade a gramática vem a reboque do texto, né? Que o texto ali tá toda a estrutura gramatical tá certinha, tá procurando ser, né, coerente, as flexões verbais, enfim. No próprio texto aqui, ó. Quando você estiver estudando aqui, ó. Aqui é gramática aplicada. Porque eu entendo muito assim, não que a gente seja criança, mas o processo de aprendizagem, primeiro você aprende a falar, a ouvir, a se comunicar, depois você aprende as regras gramaticais, né? Que eu me lembro, as regras gramaticais eu comecei, acho que eu, assim, mais intensamente na sexta série, alguma coisa assim. Eu já falava, já ouvia, já entendia, então é isso. Você procurar entender, falar, se comunicar. E na medida que você tiver interesse, você vai aprendendo a gramática usando os próprios textos aqui, tá bom? Bons estudos aí, hein?